Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 7 de abril de 2025. Pessoal, chegando aqui com o nosso gráfico semanal. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer essa retração aqui para a gente tentar entender um pouquinho do que pode acontecer com este preço, pessoal. Ó, lembrando, tá, pessoal? A gente está tendo muita movimentação no gráfico, uma vez que a gente está tendo esse cenário internacional aí com muitas questões de notícia, muitas questões econômicas que estão abalando as bolsas, tá, pessoal? Então, de fato, hoje fica muito difícil a gente fazer um desenho gráfico aqui que possa retratar de fato o que a gente vai ter de movimento em relação ao mercado, tá? Uma vez que uma vez que a gente não tem muito como prever o que pode acontecer graficamente falando, tá? Acredito apenas que a gente consiga demarcar no gráfico algumas regiões de interesse para que a gente consiga ganhar um pouco mais de previsibilidade aonde esse preço poderia parar, tá? Então, por exemplo, ó, eu marcaria essa região aqui de fundo, aqui que foi o fundinho do pivô de alta que a gente teve, tá? Então aqui, ó, a gente deixar uma demarcação aqui, tá? Uma outra marcação que eu vou sugerir a gente fazer seria em relação a este outro fundo aqui, tá? Ó, então a gente marcar aqui essa outra região e um outro fundo aqui na base deste semanal para que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade de pontos que o preço pode querer dar uma segurada, que o preço possa querer dar uma parada por aí, tá? Acredito que hoje a gente tenha um gap bem forte de abertura, ou seja, um gap que possa estar já buscando essa região facilmente do 618 aqui, uma vez que o nosso pré-mercado está com menos 3,5% no momento, então a gente poderia basicamente buscar aqui essa região do 618 ou até mesmo já ir buscar essa região aqui desse fundinho, né, do semanal do Candle 9, tá? É, possivelmente a gente possa até ter movimentos maiores hoje. Aqui ó, a gente estaria falando já de 3% de queda, tá? E eu entenderia que a gente poderia ter ainda inclusive uma continuidade desse movimento, de repente buscando aqui, ó, essa região de baixo, tá? Não que vá fazer isso hoje, mas o nome do dia é cautela, né? Porque a gente realmente não vai ter como prever o que esse mercado vai fazer, tá? E não é simplesmente porque ele vai abrir em queda que a gente tem que ir lá e só pensar em vendas, tá? Não é que eu estou falando para vocês não venderem, certo? De fato, a venda ela vai ficar mais atrativa, porém a gente não sabe em que momento que essa venda vai terminar, né? É algo imensurável de acordo com essa movimentação do mercado. É, se a gente observar o diário aqui, né, ele abre com um gap de abertura, ele faz um movimento forte para baixo, segura aqui nas regiões de média, inclusive temos aqui um pouquinho de pavio no final do dia, né, quando ele faz uma certa recuperação bem pequena, né. A gente indo para o tempo de 60 minutos.
A gente consegue ver que graficamente ele deu uma segurada nessa região aqui, foi exatamente na região de 50% desse semanal, tá? Então, hoje a gente pode ter algo bem similar, abrindo com gap, né? Já tendo um gap de abertura, se segurando e de repente indo buscar essas regiões traçadas aqui no gráfico semanal, essas regiões aqui em amarelo, região dos 123.700, dos 120.300 ali, possivelmente se tornem regiões que ele possa querer buscar. Né? No 15 minutos a gente consegue observar também, ó, que ele fez um bom movimento. Então ele abriu gapado, ó, ele abriu com um gap de aproximadamente 1,5%, quase 2.000 pontos. Depois ele fez mais um movimento replicando esse gap de 3.000 pontos, né? Ou seja, chegando a 2,27 só da abertura. Ou seja, ele chegou a bater no pregão de sexta-feira 3,7% e fechou em 3,20%, tá? Agora o que a gente poderia observar é que eu vou recomendar para vocês que vocês olhem tempos gráficos menores para que vocês consigam ter possibilidade de atuar se for o que vocês desejam, tá? Então 5 minutos bem fiel aos toques das médias, a gente consegue observar que ele tocou as médias e foi dando mais vendas durante a sexta-feira. E o 2 minutos, que é um tempo gráfico que eu utilizo bastante para operar, ele foi bem fiel a toques das médias. Ó. Eu sei que não são tempos gráficos que a gente normalmente trabalha aqui com vocês, mas diante dessa questão global aqui e possivelmente com essas aberturas fortes para baixo de hoje, uma vez que várias bolsas lá de fora estão bem negativas no dia de hoje, então estou mostrando para vocês esse tempo gráfico um pouco menor, para que vocês entendam, ó, que aos toques da média a gente teve várias oportunidades de vendas de continuidade, certo? Ó, vendas, ó, 800 pontos, outra venda com 1.000 pontos, outra venda com 600 pontos. Então os toques das médias foram bem generosos, né? Mais 800 pontos, ou seja, tiveram diversas oportunidades. Mas como o dia é de cautela, seria bem mais interessante vocês efetuarem as suas entradas e de repente fechar a maior parte dos lotes para ir tirando o risco dessas operações, já ir guardando no bolso boa parte do lucro das operações, uma vez que a qualquer tipo de notícia que surja, né, a nível global, ou até mesmo no próprios Estados Unidos, que está gerando essa questão global, a gente pode ter um movimento muito forte para cima. Né? Se de repente vem uma notícia que o mercado quer escutar, a gente pode ter uma movimentação muito forte para cima. Então, sempre ir guardando lucro e tomar muito cuidado com as operações no dia de hoje. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bons trades e até amanhã!